Graça e paz, amados. Eu vim aqui hoje trazer uma meditação para nós, aproveitando esse tempo que nós estamos vivendo. Todos nós, o mundo inteiro, o planeta está experimentando um tempo kairos. Eu digo tempo kairos porque no grego a palavra kairos diz que kairos é tempo oportuno e cronos, tempo do homem, o tempo físico. Embora todos nós, em todo o mundo inteiro, nós vivemos estações. Eu trouxe uma estação aqui para te apresentar a estação do outono dentro dessa meditação. Mas para nós entendermos nessa meditação, nós precisamos entender que tempo kairos é esse. Na teologia, o tempo kairos, que seria o tempo de Deus, seria o tempo qualitativo. E o tempo cronos, que é o tempo do homem, é o tempo quantitativo. E o que nós estamos passando hoje? Embora no Brasil nós estejamos nessa estação, outono, e toda a Europa está na primavera, ou seja, nós estamos vivendo um tempo cronológico diferente dentro das estações. Só que no tempo kairos de Deus, nós estamos vivendo, todos nós, uma estação chamada outono. E nós vamos entender que a Bíblia toda, ela foi escrita e as suas histórias, elas são contadas dentro de época, tempo e estações. E Deus, desde lá de Gênesis, do livro de Gênesis, Deus já vem falando desse tempo. Nós vamos pegar Gênesis 1:14 e nós vamos Deus já falando, logo no primeiro livro de Gênesis. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para ver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Também em Gênesis 8:22, quando a família de Noé sai de dentro da arca, Deus fala para Noé: enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. E nós vamos numa profundidade maior ainda, quando nós vamos lá no livro de Eclesiastes 3:1, onde nós vamos ver o sábio Salomão se expressando de uma forma muito maravilhosa, dizendo: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Ou seja, o sábio Salomão estava dizendo que tudo nesse mundo tem seu tempo e cada coisa tem a sua ocasião. Vamos trocar essa fala de Salomão, incluindo esses dois tempos. Salomão quis dizer: tudo tem seu cronos determinado e há um kairos, ou seja, um momento oportuno para todo o propósito que existe em um tempo cronológico, dentro do qual vivemos, e dentro dele um momento oportuno para os propósitos de Deus. Amados, Deus é dono de todas as coisas. Hoje nós estamos vivendo numa pandemia onde nós não estamos entendendo, mas aqueles que estão ligados, conhecem a palavra de Deus, sabem muito bem que esse é um tempo kairos, que muitos países estão enfrentando ao mesmo tempo. E esse é o tempo, um tempo kairos de Deus, uma estação chamada outono. E eu quero te apresentar esta estação não no tempo cronológico, mas no tempo kairos de Deus. No tempo kairos de Deus, essa estação é aquela estação onde a primeira folhinha cai da árvore e você nem percebe. Só que você vai começando a sentir o que é essa estação quando as folhinhas começam a cair uma por uma. São momentos na vida que você não espera, e aquilo que você nunca imaginou acontecer, acontece. Eu costumo dizer que essa estação é a estação do tratamento.
Essa estação é uma estação de perda, é uma estação de dor. Essa estação é o que o sábio Salomão chamou que haverá tempo de chorar. Essa estação é a estação do choro. Essa estação é a estação do desespero. Esta estação é quando nós nos sentimos tão abalados e muitas vezes tão enfraquecidos, porque quando todas as folhinhas vão ali caindo, uma por uma, você vai percebendo que você vai ficando sem força e as folhinhas vão caindo e você vai dando conta de que você não é tão forte como você imaginava. Eu costumo dizer que essa estação do outono é a estação você e Deus. É a estação que todos nós vamos passar, independente da nossa classe social, independente de raça, independente de cor. Essa estação é a estação onde o dinheiro não pode comprar nada. Essa estação é a estação onde uma posição social não significa tudo, porque essa estação é você e Deus. E essa estação é o homem e Deus. Esse é o tempo Kairos. Essa estação é uma estação que, se nós não reconhecermos diante de nós mesmos que nada somos, que nada podemos fazer, não podemos mudar porque nós não temos controle sobre ela. Não temos controle sobre ela. O controle dela está nas mãos do Todo-Poderoso. Por isso que muitas pessoas entram nessa estação e não conseguem sair. Por quê? Porque muitas vezes estão enfraquecidos na sua fé. E eu quero dizer que Jesus Cristo, ele experimentou essa estação chamada outono. É a estação onde todos nós vamos experimentar, porque nós precisamos entrar no nosso Getsemane da nossa vida. Jesus, enquanto ele estava ali no mundo, antes da sua morte, Jesus estava com a visão dele só voltada para a humanidade, ensinando os discípulos a pregarem, ensinando os discípulos a curarem, ensinando os discípulos a fazer tudo o que ele fazia. Mas no tempo Kairos de Deus, numa estação de outono, Jesus em um Getsemane, o olhar de Jesus faz isso. Jesus tem um encontro com o espelho da vida dele. Jesus consegue olhar para dentro dele e sentir as suas emoções. E diz a palavra, que tamanha era a sua agonia. Jesus estava angustiado. Tamanha era a agonia dele, que ele não tinha força, porque ele estava enfraquecido. E foi preciso um anjo segurar Jesus. Jesus, ele quis mostrar que ele era homem como eu e como você, com os mesmos sentimentos, com as mesmas emoções. Mas Jesus, ele deixou um grande segredo para que nós pudéssemos sair dessa estação. Ali no Getsemane, quando Jesus, ele fala para o Pai: Pai, se possível for, faça a minha vontade. Mas Jesus sabia que nessa estação não é a nossa vontade que prevalece, é a vontade do Pai. Então Jesus fala bem assim: todavia, não seja feita a minha vontade, mas seja a tua vontade. E eu creio que o único meio de nós sairmos dessa estação é quando nós reconhecemos que não é a nossa vontade que precisa ser feita, é a vontade do Pai. E observa que quando Jesus entra nessa estação, a primeira coisa que Jesus procura é orar, é dobrar os seus joelhos diante daquele que ele poderia encontrar forças. O outono é a estação onde é você e Deus. É você reconhecer o senhorio de Deus. É você reconhecer a sua insignificância. O outono é a estação onde você vai ter que deixar o seu Isaac, aquilo que você mais ama, aquilo que você de repente mais idolatra. É a estação que você precisa sair dela. Mas para você sair, é necessário que você olhe e descubra que você tem um Pai Todo-Poderoso. E Ele cuida de você. Em toda e qualquer estação, Ele cuida de você. Esse é o nosso outono. O povo do Egito, quando estava no Egito, 430 anos lá, orando, suplicando ao Senhor o quê? Que pudesse tirá-los do Egito. Deus tira o povo do Egito dessa estação aqui.
Deus tira o povo do Egito dessa estação, para que eles agora pudessem experimentar uma outra estação, uma estação de preparo. Eles já tinham passado por várias situações lá no Egito, e Deus vai, levanta um líder chamado Moisés, e esse líder tira o povo do Egito dessa estação e apresenta a eles uma nova estação, uma estação chamada inverno. Sabe, quando nós saímos do outono, nós saímos como uma árvore seca, como uma árvore seca, sem força nenhuma, totalmente desfalecidos. E nessa estação agora ela é diferente. Essa estação agora é Deus e você. A outra era você e Deus. Essa estação agora é Deus e você, porque você reconhece. Você sai dessa estação como vaso quebrado, mas há uma diferença. Um vaso quebrado na mão do oleiro e um vaso que se quebra ao chão, sem ser na mão do oleiro. Porque um vaso que se quebra na mão do oleiro, ele é feito novamente. Na mão do oleiro, ele é todo cuidado e ele faz tudo novo novamente. Infelizmente, o povo do Egito, diz lá em Números 11, versos 5, 6, que o povo do Egito, quando eles estavam vivendo o inverno, a estação onde Deus estava preparando eles, porque a estação de preparo, para eles experimentarem o melhor do Senhor, porque eles já tinham passado por uma estação de tratamento, eles sentiram saudade da estação de outono, eles sentiram saudade da comida do Egito, então eles não tinham coração grato. Mentes escravizadas no passado nunca vão experimentar estações novas, porque Deus sempre tem um tempo kairos, com estações novas, para nos apresentar o que Ele tem de melhor para nós. Mentes escravizadas no passado, elas sempre serão mentes ingratas e nunca vão entrar na terra prometida, porque para entrar numa terra prometida, nós precisamos passar a experimentar todo o tempo kairos de Deus. Jesus sai daquela estação chamada outono. Assim começa a árvore seca. Mas Jesus vai para uma cruz. Sabe para quê? Para crucificar a posição de quem está crucificando o seu próprio eu. Eu digo que essa estação do inverno, ela é uma estação de preparo, porque é onde nós crucificamos o nosso eu. E quando nós saímos dela, nós saímos dizendo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Meus amados, eu quero dizer para vocês que esta estação do outono que nós estamos vivendo, nós vamos sair. Eu creio que Deus já deu ordem, sabe? O homem usa de vias terrestres para fazer as coisas, mas Deus, Ele usa de vias celestiais. E nas vias celestiais, Deus já deu ordem. Deus já deu ordem para derramar o sangue dele sobre essa terra. E eu quero dizer que muitos de nós vamos sair dessa estação do outono, que é esse tempo de crise tão difícil, onde todos nós estamos assustados, às vezes vivendo dentro de um pânico, né? O que será o amanhã? O que será o amanhã? Mas eu quero dizer que existem perguntas que não somos para nós ficarmos com ela toda a vida, né? Perguntas que não nos cabem nem mesmo responder, porque cabe ao Senhor, porque nós vamos sair e vamos descobrir que vamos experimentar uma estação diferente. Vai ser muito difícil nós sairmos dessa estação, dessa pandemia que nós vivemos, do jeito que nós entramos, porque agora é hora de reconhecer que agora é Deus e você, é Deus e nós trabalhando, e somos como o vaso que quebrou na mão do oleiro e ele fez um vaso novo. Sabe para quê? Sabe para quê? Porque tem uma nova estação te esperando. Você crescer, você se tornar aquilo que Deus quer, porque em cada estação há um kairos de Deus com um propósito para a sua vida. Eu quero que você medite nessa palavra e aprenda a ser grato em tudo. Deixa o que ficou para trás, venha se despojar desse velho homem, como diz o apóstolo Paulo. Fica essa palavra de meditação no seu coração. Desfruta
do tempo Kairos de Deus. Não deixe esse tempo passar, porque é o tempo oportuno que Deus está falando para você, que é tempo de mudança. Estação do outono, tempo de mudança, tempo de tratamento, tempo que Deus está fazendo de você um ser melhor do que você é. Eu creio nessa palavra. E existe essa estação completa, essa ministração, as 4 estações da vida, que logo, logo eu estarei postando aí no canal. Fique na paz de Cristo, que você possa se alimentar dessa palavra.